Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, começa agora o Web Divan. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UOL TV. Eu sou Renata Antonelli, a Tata no chat pra vocês. Um beijo pra todo mundo que tá aqui. Bruninho, beijo pra você. Nossa, que voz foi essa de Tiete, né? Eu sou Tiete do Cueca de Plantão, mas Bruninho, não precisava essa voz histérica, né? Um beijo pra você, querido. Volta logo, fala pra mim, volta logo. Tô com muita saudade de vocês. Depois me contem, vocês vão ao Rock in Rio, né? Porque estava vendo o trânsito que tá pra sair de São Paulo pra ir ao Rock in Rio. Aliás, a gente pode falar um pouco também hoje sobre isso, né? Essa questão dos ídolos, né? Dos fãs, dessas coisas. A gente pode falar um pouquinho disso hoje. Mas o nosso tema principal não é esse hoje. O Web Divan, como vocês sabem, é um programa sobre psicologia, onde toda semana a gente aborda um assunto relacionado à subjetividade humana. E como não poderia ser diferente, hoje a gente vai falar sobre como lidar com pessoas difíceis. E hoje está aqui para falar sobre isso a psicóloga Adriana Barreto. Boa noite, Adriana. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Adriana, achei muito interessante, aliás, o blog da Adriana é muito interessante. Já vou falar para vocês, antes da gente começar a falar, se vocês quiserem dar uma olhada para participar da entrevista, é muito legal. Pensar para realizar.blogspot.com. Vou escrever no chat para vocês. Pensar para realizar.blogspot.com. E no blog da Adriana, eu li esse texto que você fez sobre como lidar com pessoas difíceis. E por isso eu chamei a Adriana Web Divan e gostei muito disso, porque assim, Adriana, a gente fala muito sobre bullying, né? O bullying, virou uma coisa tão falada que as pessoas nem prestam mais atenção quando a gente fala. Mas, na verdade, a gente está simplesmente falando de pessoas difíceis, o que não é tão simples assim, né? Mas a gente está falando de pessoas difíceis de lidar, que existiu, sempre existiu, né? Sempre existiu. Aliás, eu acho que já teve épocas que foi muito pior. É isso mesmo? As pessoas, geralmente, que praticam o bullying são pessoas difíceis de lidar no trato geral? Exatamente. Os bullies são um dos tipos de pessoas difíceis, né? Porque eles são extremamente agressivos fisicamente e verbalmente também. Então, eles constrangem muito as pessoas, eles acabam coagindo, ameaçando, e isso faz com que o contato com elas seja, de fato, difícil. Se você não coloca um limite logo no início, que essas agressões começam, isso vai se tornando cada vez mais complicado, né? Então, quanto mais tempo você leva para colocar o limite, quanto mais tempo você vai cedendo às agressões, mais vai piorando a situação. O que é colocar limite? Como que é colocar limite, né? Você se fazer respeitar, né? Quando a pessoa vier com alguma situação, alguma palavra dura com você, ou te forçando a fazer alguma coisa, você colocar claramente que para você aquilo não dá, que para você aquilo está passando do limite, que aquilo não é importante para você tanto quanto para ela, né? Deixar isso bem claro e especificado, porque em alguns casos pode ser que já resolva aí. Né? Mas como eles são agressivos fisicamente, a gente precisa tomar cuidado, né? Não são como... Sempre são agressivos fisicamente? Os bullies, sim. Sempre. E as pessoas difíceis? Não necessariamente, não necessariamente, né? Tem uma exatamente. pessoa difícil aqui no chat, que saudade de você, né, o Tétrico? Só o nickname dele já é ótimo, né, o Tétrico? O antigo Tétrico também, né? Antigo Tétrico. Aliás, né, vai ser seu ano novo, quarta e quinta-feira, né? Mas eu mando um parabéns também, antes e depois, tá bom, né? Tô brincando, logicamente não é uma pessoa difícil, ele faz brincadeiras, né, no programa, no Web Divan, mas ele tá até dizendo crianças repreendidas. Não necessariamente as crianças repreendidas são as crianças difíceis, né? Tem crianças que são muito repreendidas e que são crianças boazinhas, até por conta de serem repreendidas. Porque a repreensão vem porque justamente ela já fez alguma coisa que não é aceitável, que não é correto. Então, você precisa, de fato, repreender. A questão fica, o quanto repreender, né?
Tem crianças que você repreende uma única vez e é o suficiente. Tem outras que você tem que fazer várias vezes até que ela perceba que não é daquela maneira. Então, a repreendida não quer dizer que ela vai se tornar um bully. Ela pode se tornar uma pessoa totalmente adequada, sem nenhum tipo de problema e nem se tornar uma pessoa difícil. É difícil achar essa medida, né? Não estava lembrando agora do programa Super Nanny, né? Eu acho interessante. É impressionante como o sistema é de repreensão. Sim. E muita repreensão. Eu não sei se é o que funciona ou não saberia dizer. Eu sei que sim, que precisa ter, né, as pessoas de autoridade dentro da casa. Sim. O problema é que quando as crianças são repreendidas com agressividade, o que acontece? Se tornam crianças agressivas, em geral. Porque entende que aquilo é a forma de lidar com o mundo. Sim. Né? Não tem como você tornar uma criança... você agir com agressão e tornar aquela criança uma criança adequada. Exatamente. Talvez passiva ou talvez agressiva, mas adequada, não sei. Porque a criança, ela repete aquilo que ela vê os adultos fazendo. Então, logicamente, que se ela for repreendida de uma maneira muito agressiva, ela vai se tornar agressiva. Então, a repreensão, ela passa do limite, porque os pais acabam vendo a criança fazer a mesma coisa que eles. Então, você consegue perceber que está passando do limite pela própria reação da criança. Né? Ela acaba falando com os pais, ou com amiguinhos, ou com outras pessoas, da mesma maneira que os adultos que ela convive falam com ela. Então, você identifica muito rapidamente quando está passando do limite da repreensão. Você sabe até pela reação da criança. Exatamente. Né? É engraçado, né? Tem uma amiga que fala que a filha dela fala igualzinho a ela. E fala mesmo, é uma mini ela. Até ela dá bronca na boneca, assim, como se fosse a mãe. Então, isso é comum da gente assistir, né? E é engraçado. Por isso que tem que tomar cuidado com o que fala. A gente fala, não é uma conversa de adulto para adulto, né? Não é uma conversa com uma criança incapacitada de entender. Tem que tomar cuidado com as palavras. Tem que tomar muito cuidado, até porque a criança, aquilo que você somente diz para ela, ela vai repetir uma média de 20%, mas aquilo que você faz, ela vai repetir em média 80%. Então, você pode ensinar uma coisa, mas se você faz outra, ela vai atrás daquilo que você está fazendo. Então, o cuidado, ele é constante. Sempre tem que ter cuidado. Sim. O Tétrico fala o seguinte, na tela fala o seguinte: vários filmes contêm cenas de filhos sendo repreendidos. Um desses filmes é o filme A Procura da Felicidade, que é um filme lindíssimo, é mesmo. E o filho é repreendido quando eles chegam na casa e não podem entrar em casa. Na verdade, assim, dá pra ver claramente, não sei se você lembra dessa cena, o filho é repreendido e assim, o pai está nervoso com a situação, não com o filho. E isso acontece tantas vezes, né, assim, não dá, a gente briga com as pessoas porque a gente está nervosa. Eu assisti um filme ontem, que está no cinema, que é um filme enfim, é um filme de uma mulher, acho que é alguma coisa por amor, alguma coisa de amor, uma coisa assim. E a mulher, ela descobre que ela tem uma doença e tal, e ela começa a ser super agressiva com as pessoas. E dá pra ver claramente no filme que é uma forma de se defender daquela tristeza que ela tem. Então, muitas vezes, né, como nesse caso, né, o pai, né, o Will Smith nesse filme, ele estava se defendendo de toda aquela situação e aquela tristeza. E às vezes sobra mesmo para a criança. Mas eu acho que a criança inconscientemente sabe que aquilo é só um resto de raiva, é uma raiva deslocada, ou quando é uma raiva da criança exatamente. Porque afinal a gente não pode esquecer que a criança tem inconsciente, né? Sim, exatamente. A criança percebe que os pais estão alterados ou que estão passando por algum problema, e é justamente nesse momento que eles querem mais atenção. Né? E às vezes a atenção que a criança recebe são somente os gritos mesmo, somente naquele momento em que às vezes os pais são muito ocupados e dão pouca atenção. Então a criança parece que ela vai buscar aquela atenção justamente no momento em que os pais não estão bem. Então o cuidado tem que ser constante, porque sempre vão haver situações em que a gente não está bem, e isso vai acontecer. Então procurar diminuir muito, né, se controlar bastante para não afetar essas crianças. O Nel dá um exemplo do que a gente estava falando, ele fala exatamente, ele estava, né, no filme ele estava nervoso com a situação. Hoje mesmo, o Nel falando, falei com uma moça e falei para ela que o negócio não era com ela, e sim com a outra. E falei para ela que às vezes sobra para os outros. Né?
ela, o outro, mas a gente entendeu, né? O negócio não era com ela, era com ela e sobrou pra ela. Com certeza. Isso acontece o tempo todo. Sim. Não ia ser diferente com as crianças. Agora, eu acho que sim, quando a gente gosta de alguém, a gente tem que tentar manter o respeito, né? Sem dúvida. Por mais que esteja com raiva, por mais que o negócio não seja com a pessoa, sobra mesmo, a gente tem que tomar um cuidado, ainda mais com as pessoas que a gente ama. Sim, exatamente, porque se você ama, você precisa, né, procurar manter isso e fazer com que isso não se perca. E a falta de controle nem sempre tem conserto, né? Eu tenho um amigo que fala várias vezes pra mim, geralmente a gente não dá atenção pra quem a gente realmente gosta. Que bom, né? Então eu vejo que você realmente gosta de mim, Gui. Você não me dá a menor atenção, né? Pelo menos a de você que você assiste. Mas é verdade, muitas vezes a gente eu brinquei com ele, mas é verdade, muitas vezes a gente, porque a gente sabe que o outro gosta da gente, porque a gente gosta do outro, a gente acha que não precisa cultivar tanto essa relação quanto se fosse uma relação mais distante. Então, eu não sei se vocês se percebem assim, mas eu me percebo muitas vezes cuidando mais das relações mais novas, né, mais verdes do que das mais maduras, que tem que ter respeito, amor, cuidado, e assim, às vezes mais do que uma relação nova. Sim, sem dúvida. Por que a gente tende a fazer isso, né? Dar mais atenção. É aquela coisa assim, do tipo, parece que já consegui, então é como se fosse mantido já para sempre. Não se lembra de que para que permaneça você tem que ter um cuidado constante. Então as mais novas também parecem mais interessantes, são diferentes, então aquilo de repente chama mais atenção. Exatamente. As coisas novas, elas são apaixonantes, né? Por serem desconhecidas, poderem ser alvo de projeções nossas. Então, como a gente não conhece bem aquela pessoa, a gente acha que ela é de um determinado jeito, que muitas vezes ela pode não ser. Mas isso encanta a gente, porque a gente escolhe o jeito que a gente vai achar que o outro é, como se a gente estivesse montando um Lego, e aquilo é uma pessoa. Aí quando a gente vê que aquilo se movimenta, tem desejos próprios, aí fica complicado, né? Sem dúvida. A gente tem que saber respeitar como cada um é, né? Você faz orientação, né? Eu tava vendo... você faz orientação para relacionamento amoroso? Isso. O que é orientação para relacionamento amoroso? Tanto para quem está começando, para identificar que você precisa ter afinidades, que você precisa ter empatia com a pessoa, que você precisa querer as mesmas coisas que ela. Se você começa um relacionamento em que cada um quer uma coisa, as discussões já vão começar desde o início. Então isso já começa a dificultar. Para você manter um relacionamento, você tem que ter disposição também para isso. Uma pessoa que trabalha há muito tempo, não tem disposição para relacionamentos, como que vai se empenhar naquilo? Como que vai estar disposto para o outro? Né? Fica uma coisa meio complicada, então precisa estar em sintonia. Quando não existe isso, fica muito complicado manter o relacionamento. Então, se a pessoa quer começar um relacionamento, ela tem que saber que tipo de relacionamento ela vai querer para saber quem ela precisa encontrar. Né? E para quem já está no relacionamento, para ver o que se resgata, o que ainda existe de bom nesse relacionamento de muitos anos, às vezes, né? As pessoas precisam se reconhecer, porque as pessoas vão mudando ao longo do tempo, para conseguir identificar o que dá pra gente resgatar desse relacionamento e continuar junto. Você tem boas experiências com terapia de casal, de resgate de relacionamento, não necessariamente terapia de casal, mas de pessoas que te procuram para esse tipo de orientação? Você tem boas experiências? Quando as pessoas vêm, logo que os problemas começam, sim. Mas, infelizmente, a maioria vem quando já está muito desgastado, quando você já não tem mais por onde segurar. Então, já são tantas mágoas, tantas dificuldades, tanto ressentimento, que você não consegue mais resgatar aquilo. Você costuma falar isso? Eu vejo que vocês têm muitas mágoas, muitos sentimentos, que é difícil de resgatar. Porque quando o casal vem, ele já vem com essa é a queixa, né? Não conseguimos nos entender, só um critica o outro, só um se queixa do outro, só um cobra do outro. Então ele já vem com esse desgaste todo. Então esse normalmente já é a principal queixa. Então já não estão conseguindo se entender. Assim, e aí eu vejo que no consultório você tem completa razão. Na grande maioria das vezes, quando vem o casal, o clima já tá assim, né? Muito ruim, a relação tá muito tensa. Já teve um ali que forçou o outro a ir pra terapia. Então, é difícil resgatar a relação nesse momento. E quando eu acho que as pessoas, quando elas fazem terapia individualmente, em geral, elas estão ali buscando
Mas eu sempre acho, na verdade, né, por trás disso, na minha fala, tá o seguinte. Eu acho que, além da terapia de casal, os dois têm que fazer terapia individual. Sim. Eu não vejo funcionar sem isso. Existe, claro, existe tudo nesse mundo, né? Sim. Eu tô dizendo dentro de uma curva normal aqui, o ideal seria que, não tô dizendo que é fácil, né? Ter 3 terapeutas, Sim. mas o ideal seria isso, né? Porque aí a pessoa ela vai fazendo o trabalho individual dela, fica mais fácil ela identificar, não na presença do outro, que sempre dificulta, né? Porque tem muitas coisas que você descobre na terapia que não são agradáveis de você admitir para si mesmo, que dirá para o outro que está do seu lado, ainda que seja o marido ou a esposa. Então, se a pessoa faz a terapia dela sozinha, ela já sabe uma série de coisas que ela deveria melhorar antes de levar para a terapia de casal. Então, quer dizer, para a terapia de casal, ela leva somente aquilo que é do casal. E não só as dificuldades dela em si. Então isso já facilita muito. Muito, né? É outro tipo de processo. O técnico fala o seguinte, eu tive uma namorada que ela não me lifou. O que seria lifou, né? Porque eu li a frase toda, mas eu não entendi. Vou ler como lifou para ver se a Adriana entende. Eu tive uma namorada que ela me lifou durante 5 meses. Deve ser chifrou, né? Não me convidou nenhuma vez para sair. E mesmo assim eu perdoei. Porém, já não estamos namorando mais. Porque já deu, né? Meus amigos nem sabem como eu perdoei. Nem eu, né? É muito complicado essa coisa. Se não é uma coisa contratada, né? É uma coisa acordada. Tudo bem, temos uma relação aberta, você fica com outras pessoas, eu fico com outras pessoas, você não precisa me contar, eu não preciso te contar, mas isso pode acontecer na nossa relação. Se não tem um contrato desse tipo, é difícil, porque aí sim é uma traição, e é difícil perdoar pela questão da mentira, né? Sim, sem dúvida, porque a deslealdade vem antes da traição, né? Quer dizer, a pessoa já teve uma intenção, ela já não estava tão ligada assim, então quer dizer, e não disse nada e não conversou, e não chamou para esclarecimentos, então, quer dizer, já havia um desgaste aí antes da traição em si, né? A gente falou de traição, né? Porque eu achei que era chifrou, mas não era ligou, o que torna as coisas um pouquinho diferentes. Porque ela não me ligou durante 5 meses, não me convidou nenhuma vez para sair, e mesmo assim eu perdoei. Na verdade, né, você namorou sozinho, isso sim acontece. Não era exatamente um relacionamento. Não era um relacionamento, era uma vontade muito grande de namorar ela, né, Nel? A gente tem uns surtos desses de vez em quando. Achar que a gente tá namorando com uma pessoa que não fala com a gente. Natural. Eu sei que você sabia que você não estava namorando por te conhecer, né, Nel? Há muitos anos do Web Divan e te conhecer pessoalmente. Eu sei que você sabia e tem consciência de que você não estava namorando com ela, né? Depois dela não te ligar por 1 mês, você já sabia, provavelmente. Mas isso acontece muito, né? As pessoas... Não estou falando do neotétrico, longe disso, mas as pessoas olharem para a relação como elas querem ver. Eu estava contando hoje uma história para uma amiga minha, de uma outra amiga que ela namorava durante 3 anos e ia casar com um cara muito legal, a gente adorava ele, percebia que ele tinha, né, talvez uma bipolaridade, altos e baixos, ficava muitas vezes deprimido, muitas vezes acelerado, não entendia muito bem, achando que ele estava deprimindo por causa do casamento, estava chegando perto do casamento, seria daqui 2 meses, e ele deprimido, e até que ele contou para a noiva que ele era usuário de cocaína há 12 anos, ele namorou com ela 3 anos sem ela saber. E aí eu contando isso para uma amiga, ela virou para mim e falou assim, sem ela saber? Aí eu falei assim, psicóloga também, eu falei, sem ela saber. Ela falou, não existe sem ela saber, né? Vamos lembrar? Não existe, ela sabia. Eu falei, não, mas ela não sabia conscientemente. Aí ela falou, ela sabia. Sim, ela sabia, né, com quem que ela estava se relacionando, sabia que ali tinha algum tipo de dependência, ela não identificava do que. Talvez, assim, impossível nunca ter em 3 anos se deparado de frente com aquilo. Sim. Até por não usar droga, ela tinha capacidade para ver que aquilo era muito diferente. Tanto que quando ele contou para ela que o relacionamento acabou, etc., ela começou a associar
todas as situações. Nossa, aquela vez que ele foi ali era isso, aquela vez que ele foi ali era aquilo. Poxa, acho que ele usava muito mais do que eu imaginava. Pois é. Mas não imaginava porque defesa, né? Exatamente. Na maioria das vezes as pessoas elas percebem o que está acontecendo, né? Que nem ela, às vezes dizem assim, antes de casar não era assim, né? Depois que casou é que mudou. Isso não é verdade. Que quando a gente tem toda aquela expectativa, a gente quer enxergar aquilo que mais agrada. E sempre tem aquela esperança de que vai mudar, vai ser diferente. Então, a expectativa que as pessoas criam acaba sendo, na verdade, uma ilusão. Então, elas se iludem em busca daquele amor que elas querem encontrar. Por que, Adriana? Porque parece que é mais fácil você acreditar naquilo que você já conseguiu. Porque às vezes eu já tenho um companheiro, uma companheira, é mais fácil acreditar que ela muda do que ter que começar do zero de novo, procurar outra pessoa e ficar sozinho mais um tempo. E toda aquela situação de solidão. Então a pessoa acaba achando mais fácil esperar que aquele mude. Nossa, olha que exemplo incrível. O Neo conta uma história enquanto você estava falando. Eu estava lendo a história do Neo e tem tudo a ver com o que você estava falando. Quando a gente espera que o outro mude e tal. Não que ele espere isso, mas quando você se deparou com quem é o outro de verdade, né? Ele conta o seguinte. O pior, que a mulher é mais velha do que eu. Por exemplo, outro dia eu saí com uma moça e ela começou a falar no celular. E eu fiquei esperando que nem uma anta. Será que a gente precisa ensinar as regras elementares num primeiro encontro? Esperamos coisas básicas pelo outro lado, seja do homem ou mulher. Um espera do outro as coisas básicas, enfim. O problema, eu entendo que você fala como questão coisas básicas, né, de educação, bom senso e tal, mas nossas criações são muito diferentes, a gente foi criado por pessoas diferentes. Lógico que eu sei que você não falou aqui de falar no celular, não é que ela estava falando numa situação de urgência, senão isso não teria te incomodado. Ela estava falando ao celular, de repente, uma coisa mais superficial que ela poderia não fazer, né, naquele momento, e você percebeu essa situação. Isso é uma questão de educação? Mas eu não sei, essa moça pode ser incrível. E naquele momento ela, por timidez, se perdeu ali naquele celular. Eu às vezes me perco, não em falar no celular, mas em abaixar a cabeça e olhar pro celular e mexer no celular por timidez. Não sei se era a situação, claro, mas eu tô dando um exemplo. Acontece muito isso, né? Da gente ultrapassar às vezes as regras sociais por uma questão de, né, de não conseguir, de angústia, não conseguir lidar com a situação. Então, de ficar fechado no celular, mesmo sabendo que aquilo é uma falta de educação, por estar tímido. E às vezes não é um comportamento mal educado, às vezes é timidez mesmo. Exatamente, é muito comum as pessoas terem posturas, digamos, inapropriadas ou inconvenientes até, porque elas não sabem como lidar naquela situação. Elas ficam perdidas e aí acabam cometendo gafes, né? Eu vi que você estava... eu vi no teu blog sobre terapia de autorrealização. Achei muito interessante. Queria que você me explicasse um pouco. O que é terapia de autorrealização? É direcionado para as pessoas que já fizeram diversas coisas diferentes, trabalhos diferentes, hobbies diferentes, e nada satisfaz, sempre fica com aquela sensação de vazio. Então elas vão para o curso, vão se conhecer melhor, na verdade é um autoconhecimento, para que ela consiga encontrar onde é que ela não está se realizando. Muitas vezes cai nas pequenas dificuldades, como a timidez, né? Ou então naquela situação também da pessoa não sabe realmente o que quer, porque o companheiro não concorda com ela. Então ela está sempre mudando de ideia para ver se agrada aos outros e não a ela mesma. E acaba que ela vive naquela situação de nunca encontrou realmente o que a satisfaz. Então a autorrealização é nesse sentido, de se conhecer melhor para saber onde eu busco aquilo que me faz bem. Como é o processo? É longo, normalmente a pessoa vem 8 ou 10 vezes, responde questionários e eu faço uma série de perguntas para que ela mesma vá percebendo coisas nela em que ela não tem tempo para isso, né? Muitas vezes a pessoa não se conhece porque ela não para simplesmente para se observar. Então, nesse processo todo, ela vai identificando uma série de coisas que no dia a dia dela passam despercebidas. Ela vai realmente se conhecendo mais. E nesse autoconhecimento, ela percebe onde estão as realizações, aquilo que vai satisfazê-la. Se fosse um processo psicoterapêutico, também aconteceria da mesma forma, ou não? Sim, a diferença é que a gente foca para que seja mais rápido.
para a pessoa fazer a terapia, ela também vai conseguir isso, só que ela vai demorar muito mais meses. Né? Ou anos. E aí a gente meio que acelera o processo. Mas quando você define se você vai fazer um processo, né, mais breve, uma terapia breve, ou se você vai começar um outro tipo de processo pela queixa que a pessoa te traz? Isso, a pessoa vem com a queixa, ou ela fala, eu preciso resolver isso logo, ou eu não gostaria de fazer uma terapia que durasse muito tempo, eu gostaria de uma terapia breve, ou muito breve, né? E aí a queixa dela é justamente essa, eu sinto um vazio, nada pra mim tá bom, eu já fiz diversas coisas e nada, eu sinto realização, então aí a gente já direciona para esse tipo de terapia. Mas existe, por exemplo, pessoas que não se sentem realizadas com o trabalho, mas que você vê que a pessoa, quer dizer, procura outros trabalhos, mas se sente realizada com o seu próprio trabalho. Porque eu acho que muitas vezes o vazio não está no trabalho, às vezes a queixa está no trabalho, né, eu não encontro o que eu gosto de fazer, eu faço uma coisa que eu até gosto, mas eu não sei se poderia fazer outra. Esse discurso é muito comum, né? Eu acho que eu me daria bem em outras profissões, gostaria de fazer aquilo, gostaria de fazer aquilo. Ah, mas não sei se isso que eu estou fazendo é tão legal, mas eu curto. É um vazio que não está necessariamente ligado à profissão, né? Sim. E durante o processo isso é identificado. Então a gente tem que direcionar para a pessoa, olha, a sua queixa não é exatamente a que você trouxe, né? Ela é mais abrangente que isso, então precisa averiguar direito, investigar melhor e você se empenhar para que isso seja resolvido. O que é empenho nesse sentido, né? A pessoa querer ver, né? Ela vem para a terapia, ela tem que estar disposta a enxergar tudo aquilo que a gente vai descobrindo. Se ela não tiver o empenho na terapia, é você levar para casa aquilo que você conversou na sessão. É você pensar durante a semana, ou pelo menos quando você volta para casa, naquilo que foi conversado. Né? É se empenhar para que aquilo realmente dê um resultado. Porque só vir falar e voltar para casa não vai resolver. Se você não fizer a lição de casa, não resolve, né? Apesar de que eu acho que sempre tem uma transformação durante a sessão. Sem dúvida. Né? Agora, se a ação não muda, se o comportamento não muda no mundo, eu não sei para que muito serve aquilo, né? Porque existe uma pequena mudança quando você muda o pensamento. Mas o pensamento muda antes da ação. Primeiro você precisa mudar o que pensa para depois mudar a sua atitude. Muitas pessoas param na mudança de pensamento. E acaba que elas não realizam a mudança. E me conta uma coisa, Adriana, a gente estava falando sobre trabalho com timidez, né? Como que você trabalha? As pessoas, elas chegam com essa queixa, porque, por exemplo, por mais que eu seja tímida, dificilmente eu chegaria numa terapia e diria, vim procurar terapia porque eu sou tímida. Talvez sim na adolescência. Geralmente a timidez ela só é relatada quando ela incomoda demais, né? Isso. Ou nesses casos de fobia social, né? Ou as pessoas vêm com outras queixas, elas não estão bem no trabalho por conta da timidez, elas não têm um relacionamento amoroso por conta da timidez. Então elas trazem a queixa do problema maior e não da timidez em si. A timidez ela vem junto com a fobia social. Do contrário, as pessoas dificilmente vêm para a terapia com a queixa de timidez. Porque é como se fosse uma coisa pequena, né? E como é que você trabalha a timidez? O que é trabalhar com a timidez? Trabalhar a timidez do outro? No dia a dia, dando dicas para a pessoa de como ela se comporta, de como ela se aproxima, dela falar pelo menos um bom dia, dela olhar nos olhos da pessoa, dela cumprimentar. Isso vai fazendo com que ela perceba que aquela pessoa é real como ela, não precisa ficar, né, com uma grande expectativa. Então, com situações que no dia a dia ela pode enfrentar para ela conseguir se sentir melhor. Para ele percebendo que aquilo são... Porque o tímido, ele vai de acordo com aquilo que ele pensa. E o pensamento dele é sempre muito maior do que a realidade. Fantasia sempre muito maior. Exatamente. Fantasia coisas e pessoas que não são reais. Então, na terapia, ele vai percebendo isso. Conforme vai enfrentando no dia a dia, vai cumprimentando, vai conversando, vai puxando um assunto aqui, outro ali, aquilo vai diminuindo. Então, a pessoa se sente mais segura. E aí, então, começa o processo de cada vez ela tentar mais, né? Frequentar grupos, ir num passeio sozinha para fazer amizades, e aí então ela vai tentando se interagir cada vez mais. Uma dica que eu sempre dou no consultório é começar por fazer alguma atividade. Tem pessoas que não vão nem ao shopping sozinhas, né?
Ir ao shopping, ir ao cinema, até chegar a conseguir comer sozinho. É uma delícia comer sozinho, vocês não entendem. Comer sozinho e assim por diante. E conhecer as pessoas, conversar com as pessoas. É difícil no começo, né? Muito difícil. Nossa, eu treinei muito para conseguir fazer isso. E é questão de treino mesmo, treino. é falta de hábito, né? Então, se a pessoa quer superar a timidez, ela vai ter que enfrentar a situação, não tem outra forma. A timidez é um mecanismo de defesa? Eu acredito que não. Eu acredito que a timidez é mais uma questão da educação que a pessoa recebe. Quando ela vem de lares muito críticos, de pessoas muito perfeccionistas, acaba que a pessoa se torna tímida. Então a criação vai influenciar bastante. Às vezes os pais são tímidos, então quer dizer, ele não vê os pais tendo aquela atitude. Então a criança não é ensinada a ser mais sociável, a ser mais espontânea. Então acaba que se torna um tímido. E em casa é totalmente ao contrário, Adriana. Meus pais são muito sociáveis, mas muito, muito sociáveis. Eu sou o oposto deles. Aparentemente não, mas assim, eles são super sociáveis mesmo. E nada críticos, eu sou super crítica. É interessante isso. Por isso que eu acho que é perfeito o que você falou. Talvez não seja o lar, o meu lar não foi crítico nem pouco sociável, mas eu me tornei uma pessoa crítica e pouco sociável. E aí, muito nova, eu fui fazer terapia exatamente para isso, para me desenvolver melhor, né? Meus pais percebiam que eu era diferente, assim, que eu fui ficando... Talvez porque eles fossem muito sociáveis, né? Talvez, porque você não tinha que fazer o esforço, porque já estava tudo fácil, né? Estava tudo fácil, né? É interessante. E aí, por isso que é legal, porque é uma marca de cada história, de cada família, né? Não dava nem pra gente falar, geralmente, assim, dentro da psicologia. O Neo fala o seguinte: vocês que falaram sobre pensamento, mudança de pensamento, o que acontece com as pessoas que vivem no automático? E para mudar isso? E para mostrar para essas pessoas que elas estão no automático e não dão aquele estalo de dedos para acordar da hipnose? E se policiar um pouco mais? A automatização das pessoas é complicada. Você sabe que o Jung, né, fala sobre a questão da inércia, que a gente tem a tendência à inércia. Então, o nosso natural é ficar inerte. E a gente tem que fazer muita força para sair dessa inércia. A inércia, ela está dentro da automação, a automatização, né? Se você fizer as coisas de uma forma automática, você faz as coisas de uma forma mais inerte mesmo, né? Sem pensar muito, sem se desgastar muito. Essa é a nossa tendência. Então, não fazer isso é uma luta sempre. Eu não sei se você concorda com isso, porque eu sou junguiana, né? Eu não sei se você concorda com isso. Sim, eu concordo. E a gente vive hoje num mundo muito agitado. Então, as pessoas, elas não têm o costume de parar para pensar. Só se elas tiverem algum grande problema que vai forçá-las a isso, aí então pode ser que elas parem para pensar que estão automatizadas e que aquilo está passando do limite. Mas, normalmente, isso é difícil acontecer. Mas a gente sabe que a gente faz as coisas no automático. Mesmo que a gente pense sobre isso, tem muitas coisas que a gente faz no automático. E enquanto não está dando problema, a gente continua. Né? Enquanto está tudo funcionando, está tudo certo. Quando der algum problema, aí é que a pessoa vai ter que parar para pensar no que é que ela está fazendo. Agora, esse mecanismo, né, de fazer as coisas no automático, ele é muito importante também. Porque imagina se algumas coisas a gente não fizesse no automático. O desgaste que a gente ia ter, a gente não ia conseguir ser adulto. Não ia. Pensar para dirigir, pensar para andar, pensar para... A gente não ia conseguir viver, né? Trabalhar, comer. Imagina, é um desgaste emocional muito grande, físico. É importante, né? Sim, sem dúvida. Faz parte, a automatização ela é ótima. A praticidade do dia a dia. E é ruim por quê? É ruim porque as pessoas entram no mecanismo, por exemplo, de só sair de casa para o trabalho, chega em casa já estressado, não dá atenção para a família. Quer dizer, ela fica automatizada também nisso. Então, aí passa a ser prejudicial. Como tudo que é demais, né, prejudica. Agora, quando a gente trabalha, é tão importante, né, a gente ter uma rotina mesmo, ter esse automático de horário para acordar, horário para dormir. Não que a gente não possa sair disso, mas é super importante, né, a gente
pra gente conseguir cumprir as coisas, a gente precisa do nosso botãozinho automático. Sem dúvida. Mas é bom ter um dimmer, né? Aumenta, diminui, fica mais no automático, menos no automático. O ideal é isso. Sim, o ideal é isso. Por isso que a gente tem que se conhecer, né, Adriana? Exatamente. A pessoa precisa saber os próprios limites, ela precisa identificar quando ela está fazendo coisas que não estão sendo benéficas para ela, identificar isso antes de dar algum tipo de problema. Eu estava vendo no seu blog, aliás, quem quiser, é muito legal o blog, entra pensarpararealizar.blogspot.com, que você fala sobre como conseguir emprego. Eu achei muito bacana. O que é isso, né? Lógico que não são dicas de ter um emprego ali, não é vaga.com, né? O que é? Você fazer um trabalho voltado para a pessoa conseguir um emprego. Isso, para ela identificar no que ela quer trabalhar. Porque arrumar emprego, existem muitos empregos. Mas é isso que você quer trabalhar? É nisso que você quer? Fica a cada 3 meses muda de emprego, né? Muda aqui, porque eu não sei o que eu quero. Então, a primeira coisa é identificar o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, para que e como eu vou me preparar para fazer o quê. Onde eu busco esse conhecimento, que cursos que eu vou fazer, onde que eu vou me especializar, para aí sim procurar um emprego e conseguir ser mais realizado, né? Nesse sentido, como conseguir um emprego um emprego de fato, não qualquer função. Trabalho. Exatamente, não qualquer trabalho. E se assim, você ajuda a desenhar, a fazer um mapa de como conseguir isso? Então, desde que você, por exemplo, a pessoa identifica que ela quer ser jornalista e trabalhar numa televisão. Os caminhos que ela tem que fazer para isso? Isso, ela vai ter que saber que ela é uma pessoa que vai ter que se esforçar para aumentar o vocabulário, para falar bem, e que ela vai ter que se dispor a sair na rua a qualquer hora do dia ou da noite atrás da reportagem, e que ela vai ter que se esforçar para pagar aquela faculdade, enfim. Quando as pessoas não têm essa condição, então vai fazer um curso técnico. Qual curso técnico? Como eu vou fazer então, já que eu não tenho condições da faculdade? E tem também as dicas de como ela se portar na entrevista, né? Porque tem muitas pessoas que vão de mini blusa, não é? Tem uns que pensam de bermuda, então a gente dá uma orientação também para que as pessoas não cometam esse tipo de... Isso está um pouco mais banalizado ou difundido, né? Você não acha? Ou não, Adriana? Eu não participo de dinâmicas de grupo. Eu fico muito no consultório, então eu perco a dimensão, mas a minha impressão é que isso está um pouco mais difundido. Então, assim, as pessoas já sabem que elas têm que falar de uma determinada forma, se comportar de uma determinada forma, por mais que não seja natural, se vestir de uma determinada forma. Isso veio muito, né, com o crescimento dos RHs, das dinâmicas de grupo. Isso já diminuiu bastante. Mas ainda quando as pessoas estão no grupo de como conseguir emprego, e eu pergunto, como você iria? Muitas vezes elas respondem assim. E como elas estão assim, não seria a melhor maneira. Sério? Porque geralmente as pessoas se arrumam para ir numa entrevista, né? Mas quando elas acham que é um cargo melhor, quando elas acham que é uma coisa simples, elas acham que tudo está associado. Existe uma ideia nesse sentido também. Se eu vou trabalhar numa loja de surf, para que eu vou de camisa? Né? Então, eles não pensam que antes eles vão passar pelo RH, depois eles vão para a loja, né? É que não ir de camisa é um desdém também, muitas vezes, né? Depende, lógico, do que está acontecendo ali, do entrevistado, do entrevistador. Babu, um beijo, querida, um beijo para você, que bom que você veio tarde, mas você chegou. Eu não podia deixar de dar uma bronca, né? Porque eu dou bronca todo mundo que chega tarde. Mas ainda bem que você chegou. E aí ele botou um monte de coraçãozinho neotétrico, pois, Babu, entendemos. Sensacional. Eu gosto do neotétrico porque ele não deixa passar nada. Nada. É crítico ou não? Bastante, né? Mas ele é crítico com tanta piada que tudo bem. Alivia. Tudo bem, alivia. Não sempre, né, Nel? Não adianta também a gente... Eu tenho uma amiga também, que ela fala assim... que ela fala assim... Eu não sei porque a pessoa ficou chateada comigo, porque eu fui tão legal com ela. Na hora que eu falei assim...
então, eu vou te explicar, você tá fazendo tudo errado. Eu falei, peraí, o conteúdo do que você tá falando pra pessoa é horroroso. Só porque você falou meiga e fofa, pô, amiga, mas você tá fazendo tudo errado. A pessoa tem que achar bacana, né? É complicado, né? Mas isso é interessante, como a gente se engana com essa questão da forma e do conteúdo. Muitas vezes as pessoas não têm ideia de que a forma não é o conteúdo. A forma com a qual ela fala não necessariamente tem a ver com o conteúdo do que ela está falando. Foi esse exemplo que eu dei. Não adianta ser fofa e estar sendo agressiva, né? Ou estar fazendo uma crítica sendo fofa, né? Fica até estranho. Uma outra pessoa pode até não se dar conta ou deixar pra lá, falar, mas ela foi tão simpática, né? Mas a maioria se dá conta. Se dá, né? A incoerência, ela é sempre muito identificada pelo inconsciente. Sim. Então, por mais que a gente não identifique com consciência a incoerência, o inconsciente, ele, né, fica ali. Você fica com a impressão de que tem alguma coisa errada, né? Sempre tem alguma coisa errada. Eu também estava lendo no seu blog, só para vocês decorarem, pensarpararealizar.blogspot.com. Entrem, por favor. É muito legal o blog da Adriana. E dá para fazer perguntas para você, né, Adriana? Isso, pode fazer as perguntas, de preferência por e-mail, que fica mais fácil de responder, né? Eu estava lendo esse artigo sobre independência emocional, e é muito legal. O que é independência emocional? É a pessoa conseguir ter atitudes de acordo com aquilo que ela sente, que ela pensa. Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu vou fazer tal coisa, aí ou os pais, ou algum namorado, algum amigo falar alguma coisa diferente, a pessoa fala, então não vou, então eu tô desistindo. Quer dizer, como é que fica isso? Sempre você está dependendo do que os outros acham para fazer alguma coisa? Isso é muito complicado, né? Aquelas pessoas que têm aquela atitude do tipo bem mimado, né? Eu nunca posso nada, eu nunca consigo nada, sempre fico pedindo para os outros fazerem para mim, mas só reclamo porque nunca fica do jeito que eu quero. Então isso é uma dependência totalmente emocional, né? Estou sempre dependendo que alguém faça alguma coisa para mim para que eu me sinta bem. Isso infelizmente acontece. Muito. Né? Adolescente faz isso direto e a gente mulher. precisa... Adolescente, mulher. E... pessoas mais velhas e assim, no geral. A geral. Idosos também têm esse comportamento, né? Então, a gente precisa perceber que é muito mais difícil você ficar na dependência dos outros do que você conseguir manter os seus desejos, as suas necessidades. Isso é trabalhável, a independência emocional? Eu acredito que sim. Dá para desenvolver cada vez mais independência emocional. A pessoa vai percebendo, né, que é muito mais vantajoso, é mais fácil ela mesma dar conta das próprias coisas do que ficar sempre esperando a vontade do outro, o tempo do outro. Demora pra gente aprender, né? Demora. Os meninos estão aqui falando sobre mim. O Babu fala assim, algo diferente aconteceu. Não, ele fala antes. A Tata, que sou aqui no chat, está com uma aparência de tranquilidade. Aí o Nel comenta. Muito legal, né? Eu gostei dessa discussão entre vocês. Sim, a Tata parece que está com energia positiva, energia boa. Quase boba. Ato falho. O Babu fala, algo diferente aconteceu. Nada diferente aconteceu, é só uma energia boa mesmo. Mas será que as pessoas têm reparado isso? Eu tô tentando ver o que aconteceu, mas eu não sei. Não sei te dizer o que aconteceu. Mas acontece, né? Acontece. E é engraçado, porque eu não tinha essa autopercepção. As pessoas começaram a perceber muito antes do que eu. É interessante, porque essa coisa de energia é bastante... Não, é felicidade, né? Tipo, sim. Que é sem motivo aparente, pelo menos pra mim, mas que é perceptível pros outros. Ainda mais as pessoas que percebem muito isso, porque algumas são meio desligadas, né? É que eles me conhecem muito, me veem toda semana. Olha, já identifica, né? Exatamente. E vê muitos anos, toda semana. Então já me viram morena, de aparelho, sem aparelho, loira, triste, feliz, né? Um pouco mais gordinha, um pouco mais magrinha, tudo, né? O Nel e o Babu, então, são especialistas aqui. E é interessante, a gente vai mudando e muitas vezes a gente não se dá conta das nossas próprias mudanças. O Babu fala metamorfose. Você sabe que tem pessoas que às vezes não me reconhecem, né? A cor do cabelo muda muito, muito.
nossa aparência, nosso jeito, até às vezes até eu acho que alguma coisa que a gente muda na aparência muda coisas internas, né, Adriana? Sem dúvida. Isso, e é importante, eu vejo quando o paciente... Bom, lógico que isso acontece quando você vê um paciente que está muito deprimido, a primeira coisa que ele começa a descuidar é da aparência, né? Exatamente, Não quer se cuidar, não quer se ver bonito, né, saudável. E às vezes a pessoa começa a mudança interna por fora, né? Primeiro ela muda o visual, ela não está satisfeita, então ela começa a achar que é o cabelo, que é a roupa, que é o estilo que está usando. E aí ela começa a mudar isso, depois ela começa a perceber que não, que é dentro que precisa mudar, né? Então, mas de fora para dentro também ajuda. Muito. Quando essa coisa de arrumar os espaços... Mesmo antes de começar a se arrumar, eu super indico isso no consultório, sabe? De deixar os lugares por onde você passa bonito. Isso não quer dizer comprar coisas, nem redecorar nada. E sim deixar limpo, arrumado, como você deve estar também, né? Sim, tudo organizado, funcionando bem, né? Isso facilita. Porque tira aquela sensação de que as coisas não estão andando, de que não está funcionando. Então, ao redor, isso influencia a vida da pessoa. Ela não tem que ficar se preocupando com o que não funciona, né? E a gente luta contra isso, né? A gente tem mania de jogar as coisas, de acumular roupinhas num determinado montinho, numa cadeirinha. A gente teima em fazer isso, mas não é tão bom assim. Sempre que eu olho para um acúmulo de roupas, por exemplo, de coisas num determinado lugar que precisa ser arrumadas, eu tenho essa sensação de que as coisas não estão andando. Eu preciso arrumar para ter um alívio. Sim. Tudo bem que eu tenho ao toque, vocês sabem disso. Mas mesmo quem não tem ao toque, o transtorno obsessivo compulsivo, é bom, né? O Nel fala o seguinte, eu não preciso mudar nem meu externo nem meu interno. Eu preciso mudar meu bolso. Se isso vai adiantar alguma coisa, às vezes nem mudando o bolso, né? Mas que bom, você não precisa nem mudar dentro nem fora. O problema é só o bolso, isso dá pra resolver, né? Isso tem solução. Às vezes a gente acha que sim, né? Às vezes a gente acha que... muitas vezes a gente acha, e principalmente é um sonho adolescente, de que o dinheiro compra mudanças. Eu acho que o dinheiro não compra esse tipo de mudança. Lógico, ajuda muito. Sim. Né? Você pode, por exemplo, fazer terapia, né? Você pode gastar com coisas para você se sentir melhor e tal. Mas se você já está se sentindo bem, não sei se é o dinheiro que vai mudar muita coisa. Eu sei que foi uma brincadeira, mas aí me veio à cabeça isso, a questão do dinheiro, que também tem que estar organizado, né? Sim. Não necessariamente precisa ter muito, mas você precisa ter ele organizado, sem dever, né? Sim. Isso é importante. Tem que saber lidar com o dinheiro. Tem que saber lidar. Isso é uma... A gente até falou aqui no programa sobre a psicologia, né, da economia, como que se faz a psicologia econômica, que hoje em dia... Existe mesmo treinamentos para isso, né? Comportamental, existe terapia focada nisso, ensinar para a pessoa como lidar com né, o gastar, o guardar. Isso tem tudo a ver com a dinâmica interna, né, Adriana? Sim, sem dúvida. Porque a maneira como a pessoa conduz, por exemplo, um obsessivo compulsivo, como você citou, ele vai guardar todo o dinheiro que ele puder, vai fazer uma super economia para gastar somente com aquilo que ele acha extremamente necessário. Então, se uma pessoa está com a autoestima ruim, ela vai fazer o que? Ela vai sair por aí comprando um monte de roupa, fazendo várias mudanças que ela puder no corpo para ela se sentir melhor. Então, as pessoas não sabendo utilizar bem o dinheiro, depende da forma interna como elas estão se sentindo. E como você disse anteriormente, parece que o dinheiro resolve muita coisa. Ele por si só. Mas né? que resolve tudo, muita coisa ele resolve. Resolve, Mas tudo não. Tudo não. E aquilo em que a pessoa busca, ela pensa, eu com dinheiro resolvo tal e tal problema e como eu estou, não preciso me dar conta, né? Não preciso fazer nada a respeito. Com certeza. O Nel fala que, agora sério, gostei do exemplo, Nel. O Babu pergunta, mudando dentro, mudar fora? Muito, Babu, né, Adriana? Sim. Muito. E o Nel fala o seguinte, eu tô brincando, lógico, a questão do dinheiro, claro, eu sei. Mas veja o filme Riquinho, com Macaulay Culkin. Ele tinha todo mundo
pra ele, mas não tinha amigos. E isso o dinheiro não podia comprar. Aí a Babu fala, verdade, eu digo mesmo, verdade, 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 né, Adriana? É, sem dúvida. Adriana, eu gostei muito da nossa entrevista, muito do seu blog. De novo, gente, pensarpararealizar.blogspot.com. Entre no blog da Adriana, tem a área de comentários aqui, né? Dá pra mandar e-mail pra ela e você responde, né, Adriana? Isso, respondo. E tem vários textos muito legais, esse que a gente citou de independência emocional, de tudo, né? Como lidar com pessoas difíceis, de várias coisas. Sim, são vários assuntos. Você Bem variados. Você alimenta o blog de quanto em quanto tempo? Toda semana. Toda semana? Isso. Muito legal, Adriana, gostei muito. Obrigada pela sua participação no Web Divan, espero que você volte muitas vezes aqui. Obrigada. Agradeço também aos que participaram no chat. Obrigada. Obrigada a vocês todos que participaram do Web Divan. Sexta-feira que vem o Web Divan tá de volta. Te espero, Babu, Tétrico. Cadê o Neto que já saiu daqui? Espero vocês, meninos, sexta-feira que vem, às 21 horas ao vivo. Beijos.